E a gente vai trabalhar aqui um tema que eu acho extremamente relevante, no momento em que nós temos visto a população brasileira, pelo menos um terço, comprometida em dívidas com o tigrinho. Crianças de 13 anos brincando na escola particular de roleta russa. Temos aí uma série de questões que nos chocam diariamente. Então, a resiliência cognitiva nada mais é do que nós buscarmos o nosso eixo em meio ao caos. E isso não é uma habilidade que a gente adquire geneticamente. Isso é algo treinável. Então, eu espero que vocês possam aproveitar o tempo que passaremos aqui juntos e deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa um QR Code para vocês me seguirem lá nas redes sociais, me marquem nos stories para eu poder também postar alguma coisa desse momento aqui com vocês. E começo dizendo, é uma pergunta retórica, tá? Ninguém precisa respondê-la. Mas quem de nós não tem sentido que essa corda está esticando e que, por vezes, parece que para a gente dar conta de tudo, a qualquer momento ela pode se romper? Você já parou para pensar o que está segurando a tua corda? Porque em um momento onde a gente tem visto as pessoas saírem literalmente da casinha, alguns estão conseguindo se manter plenos ante ao caos. Então, que sejamos essas pessoas, especialmente porque nossos pacientes dependem de nós. E aí eu digo, como é que esses pacientes estão chegando aos nossos consultórios? Desde a pandemia, temos visto cada vez mais a medicalização das emoções. Parece que se tornou proibitivo sofrer, ter angústia, ter qualquer questão que seja relacionada a não trabalhar bem suas emoções. Isso tem sido significado para a medicalização. Temos visto aqueles que tomam remédio para acordar, remédios para render no trabalho, para performar bem no sexo, para dormir. E, infelizmente, essa é uma realidade que vem atingindo cada vez mais indivíduos jovens. E nós temos que considerar que, infelizmente, o Brasil ocupa o ranking de país mais ansioso do mundo. Nós, aqui da região, do estado de São Paulo, infelizmente, somos o topo dessa população, que, no ano passado, representou mais de 500 mil de afastamentos por desordens mentais. Se a gente for pensar, a ansiedade atinge praticamente 70% da população que refere sentir isso no trabalho. E em se tratando de área de saúde, que somos nós, isso chega a 80%. O problema é que o estresse pode comprometer em até 30% a nossa produtividade. E aí nós temos um cenário mundial que preocupa, sem dúvida, e tornou-se esse um problema de saúde pública mundial. Então, falar de saúde mental hoje é algo que nós precisamos, e precisamos entender quais são os desafios que isso envolve. Eu coloco aqui os 3 principais desafios neurocognitivos do nosso século. Em primeira mão, nós temos a desregulação dos nossos neurotransmissores. Consideramos aqui uma questão relacionada principalmente aos maestros da nossa construção neuroquímica. Eu falo aqui de serotonina, falo de dopamina, falo de GABA, que são os nossos moduladores das emoções, que vão ajudar ao nosso raciocínio, ao nosso relaxamento. Temos, em segunda mão, a questão relacionada à carga exacerbada de inflamação. Boa parte dela se deve ao aumento dos níveis de cortisol, que é altamente deletério para as estruturas cerebrais. Quando nós temos neuroinflamação, nós temos aí mais radicais livres entrando nas estruturas cerebrais e prejudicando de uma forma muito severa os nossos neurônios. Portanto, a gente precisa, então, se atentar ao impacto que isso gera em neuroplasticidade, em função cognitiva. E, por último,
e não menos importante, a deficiência energético cerebral. Quando a gente tem queda de performance e ATP na cachola, a gente começa a ter dificuldade para a resolução de problemas. O nosso cérebro, gente, ele é um motor V8. Se vocês forem jovens, talvez nem saibam o que é isso. Mas é um opalão, entendeu? Ele é gastão pra caramba. E se a gente não der substrato energético para o cérebro, nós estamos realmente nos comprometendo em termos de produtividade, de raciocínio e de tudo que demanda uma mente engatilhada, para que a gente tenha arguição, para que a gente tenha clareza mental. E qual é a importância, portanto, de nós otimizarmos a função cerebral? Gente, quando a gente fala de qualidade de vida, ela não existe sem saúde cerebral. O cérebro, ele é o grande maestro das nossas emoções, da nossa cognição, do nosso sono. É ele quem precisa ter cuidados máximos. Inclusive, nós sabemos que o tempo de envelhecimento dos nossos órgãos são diferentes. O primeiro órgão que envelhece é a nossa pele, que já começa a dar os seus sinais a partir dos 20 anos. E o cérebro é o último, porque ele é a nossa caixa preta. Não à toa temos uma barreira hematoencefálica para proteger o cérebro de danos. E aí sim, quando a gente fala em saúde cerebral, a gente pensa também em longevidade, em sobrevivência. E aí chegamos ao tema central da minha aula, resiliência cognitiva. Resiliência cognitiva é a habilidade que envolve a capacidade de nos adaptarmos e superar as adversidades mantendo o nosso eixo. Essa é uma habilidade que a gente treina, lembrando que a gente tem uma musculatura cerebral para trabalhar. Fazemos isso com estratégias bem empregadas. Então, entendemos que isso é fundamental para a gente se destacar em um momento onde a inteligência emocional e a resiliência cognitiva serão o que nos irão destacar em meio a uma sociedade que vem adoecendo mentalmente. Quem não acompanhou nas mídias sociais a história de Jennifer Castro, a moça do avião? Por alguns apontada como uma pessoa sem empatia por uma criança que queria sua janela. Por outros, ela simplesmente é uma pessoa que tem o que a gente chama de resiliência cognitiva. A arte de não se abalar frente ao caos, de não topar entrar num barraco pesado e cair num escândalo. Então, o que a gente tem é que entender que existem 4 pilares. Pilares esses que são habilidades treináveis. E você, profissional da área da saúde, vai ajudar nesse treino para o seu paciente com as estratégias mais assertivas. Então, nós temos a superação dos desafios, a adaptação a mudanças, a manutenção do foco e a gestão do estresse como o centro da nossa resiliência cognitiva. Tudo isso com essa musculatura que eu irei fortalecer a partir de estratégias. Então, resiliência cognitiva não é sobre evitar o estresse. Isso seria utópico, especialmente no mundo de hoje. O que nós queremos é fortalecer o nosso cérebro para enfrentar os desafios sem colapsar. E aí a gente precisa entender alguns cenários. Por quê? Todos nós estamos expostos a uma demanda de estresse a níveis mais altos de cortisol. Isso gera neuroinflammation. Então, precisamos considerar que o cortisol não é um vilão. Ele é um hormônio necessário à vida, comanda o ciclo circadiano. É o cortisol quem te tira da cama, não é o café. O que temos que compreender é que o cortisol é alarme. Quando esse alarme não desliga, nós começamos a trazer questões que são fisiológicas. A ansiedade, por exemplo, ela deixou de ser um sintoma e hoje passa a ser um marcador de risco. Portanto, devemos entender que essa ativação crônica da nossa amígdala cerebral, que é a região do hipotálamo que vai determinar a ameaça, o medo, e vai disparar toda a sinalização química do eixo HPA,
nós temos que considerar que eu preciso de estratégias para fazer esse alarme desligar na hora certa. Isso evita o que a gente chama de sobrecarga alostática. É a capacidade do nosso corpo em se recuperar após um estímulo estressor. Então, se eu estou atravessando uma rua e um ônibus vem ultrapassando ali o sinal vermelho, eu rapidamente vou ter o ímpeto de correr para não ser atropelada. Esse é um estresse que eu consigo me recuperar. Agora, imaginem um estresse quando crônico. Quando meu corpo já perde a habilidade de se recuperar, eu tenho prejuízo fisiológico, seja na memória, seja na insônia, seja na imunossupressão ou até mesmo na diminuição de massa muscular. Em contrapartida, temos o cortisol também atuando na inflamação que atinge as nossas estruturas cerebrais. Isso que chamamos de neuroinflammation é algo comum ao próprio envelhecimento. Então, nós sabemos que, na medida em que envelhecemos, ainda que não haja uma infecção vigente, citocinas inflamatórias, marcadores da inflamação, começam a se elevar. Esse é algo que a gente vem tendo aí como um prejuízo que não é referente somente ao envelhecimento. A partir dos nossos hábitos, do nosso estilo de vida, nós estamos gerando esse neuroinflammation antes da hora. Vimos lá em meio à Covid a infecção do vírus que gerou uma inflamação importante em estruturas cerebrais. Quantos de nós tivemos anosmia, parosmia, o que mostra o quanto esse tipo de situação inflamatória para o cérebro nos prejudica em diversos sentidos, dentre eles o sentir cheiro, o perceber sabor. E aí, o que vai corroborar para tudo isso que acontece? Na verdade, a gente tem aí alguns gatilhos, né, que basicamente estão relacionados ao nosso estilo de vida. Seja uma dieta pró-inflamatória, seja o sedentarismo, seja a exposição a toxinas ambientais ou a falta de gestão de estresse. Todos eles são combustíveis para perpetuar isso que chamamos de inflamação crônica de baixo grau. E isso necessita de estratégia nutricional. Quando a gente fala nessas falhas neurotransmissoras, entendemos que o nosso cérebro é como uma grande orquestra e que os neurotransmissores representam os músicos dessa orquestra. Se esses músicos faltam, se esses músicos estão desalinhados, tudo vai começar a soar desconexo para nós. Então, serotonina é o neurotransmissor relacionado a bem-estar, a sono, ao humor, controle do nosso apetite. A gente tem a dopamina, que muitos estão viciados hoje a partir de hábitos como tela de celular, jogos de azar, pornografia e tudo que vem estimulando demais a nossa dopamina, que é, sem dúvida, o neurotransmissor relacionado à motivação, ao foco, ao aprendizado. E o GABA é quem freia o nosso sistema nervoso central. GABA é o neurotransmissor de relaxamento, é o Valium da natureza. E quando a gente tem qualquer disrupção relacionada à produção, ou seja, à síntese desses neurotransmissores ou mesmo a sua liberação na fenda sináptica, teremos prejuízos, como temos visto na clínica, que é mais ansiedade, mais compulsões, mais vícios, mais insônia, mais depressão e todas as desordens mentais que estão ampliando aí o rol de cuidados na área da saúde. O que eu estabeleci aqui foram alvos para nós obtermos, portanto, a resiliência cognitiva. Isso, na verdade, é algo que pode ocorrer simultaneamente. Isso aqui não são características teóricas. Isso aqui é algo que a gente vai ter no nosso dia a dia como estratégia, prático, lá no nosso consultório e na nossa prescrição. Então, nós vamos regular a neuroquímica cerebral para a adequada síntese e liberação dos neurotransmissores, reduzir o neuroinflammation e contribuir para essa bioenergética cerebral. A grande vantagem é que o cérebro é um sistema plástico que se organiza e funciona conforme estímulos ambientais.
Então, que maravilha, porque a gente pode fazer essa ginástica aí para fortalecer as estruturas cerebrais, melhorando a nossa neuroplasticidade, a sinaptogênese do nosso paciente e obtenção dos melhores resultados com simples mudanças no estilo de vida. E aí, a boa notícia é que a alimentação contribui muito para tudo isso. Murilo estava falando aqui sobre whole food plant-based, whole food, que nada mais é do que o alimento íntegro. Me dói. Aliás, me faz querer morrer de catapora quando eu vejo colegas nutricionistas fazendo apologia ao consumo de refrigerantes, equivalendo isso a alimentos, dizendo que é roupa de outra cor para água. É o escambau. Nós temos que defender o alimento. Aliás, essa é a ciência mágica da nutrição. Esse é o nosso papel, municiar a população com informação de qualidade. Então, por favor, colega que está aí também online, entendam que o nosso papel é trazer informação de qualidade e assim temos que seguir os preceitos, porque eu posso até bater o VET lá de macronutrientes do meu paciente, fechar uma dieta com a caloria que ele precisa comer, colocando lixo. Eu não estarei ofertando a ele nutrientes essenciais para que ele performe bem na vida, para que ele se proteja de doenças. Esse é o nosso papel. Não se vender para a indústria que vem aí trazendo alguns profissionais que têm notoriedade nas redes sociais para fazer barulho em vista de um ganho, que é um ganho que a gente questiona. Em relação à dieta saudável, a esse whole food, o que nós temos é a riqueza de polifenóis, nutrientes antioxidantes, fibras, minerais e vitaminas que tenham potencial de trazer esses cofatores para que a gente consiga produzir tudo que o nosso corpo veio a fazer com sabedoria interna. Produzir os seus neurotransmissores, com equilíbrio, é isso que nós viemos aqui para fazer. E a dieta nos ajuda muito nisso. Aliás, a gente fala de suplementos, mas o nosso paciente tem que entender que a verdadeira farmácia está no prato. Então, aqui nós temos aí alguns precursores que são tijolos para a construção neuroquímica. Esses que são os responsáveis por conseguirmos sintetizar os nossos neurotransmissores, controlarmos a neuroinflamação. E aqui eu falo de triptofano, complexo B, ômega 3, vitamina D, zinco, todos eles cruciais para a saúde cerebral e para a construção neuroquímica. O padrão alimentar mediterrâneo é muitíssimo estudado e isso está bem documentado na literatura como sendo um padrão ideal quando se pensa em cérebro saudável, porque essa é uma alimentação que traz tudo isso. Então, ela é predominante de plantas, ela tem aí uma baixa exposição à carne vermelha. Nós sabemos que a riqueza que ela traz em termos de fibras, de antioxidantes, de polifenóis, de boas gorduras, também nos oferta diversidade microbiológica, que é tudo que o Murilo acabou de nos trazer. Então, eu deixo com muita humildade para vocês um exemplo de plano alimentar mediterrâneo qualitativo para que vocês, colegas, consigam adequar para o seu paciente, mostrando que é muito fácil se alimentar de acordo com aquilo que o nosso cérebro precisa. Fazer uma salada de vegetais verdes escuros, trazer ao seu paciente frutas que sejam pigmentadas, chás antioxidantes, sementes, tudo isso que vai trazer cofatores, porque a boa nutrição está na comida de verdade e isso começa na feira e não na suplementação. Como mesmo o Murilo disse, a suplementação potencializa resultados, mas não cria atalhos. Portanto, a gente precisa considerar mesmo o estilo de vida e a melhora das nossas escolhas diárias. E aqui nesse contexto, nós temos alimentos que hoje são conhecidos como compostos neuroativos. Substâncias essas que vão ter o potencial de trazer ao nosso cérebro ajustes fundamentais. Então, nós temos, por exemplo, a quercetina, que está lá na cebola, nas maçãs. A quercetina é conhecida por proteger a serotonina, por reduzir a
a inflamação. Nós temos, por exemplo, a hesperidina nas frutas cítricas, que igualmente vai melhorar o fluxo sanguíneo, vai aumentar serotonina. No momento em que a gente combina esses alimentos com estratégia, a gente está beneficiando o nosso paciente para que ele faça a sua construção neuroquímica com qualidade, para que ele tenha melhora dos sintomas que estão atrapalhando ele a ter o verdadeiro bem-estar. E é por isso que eu digo que a gente tem que focar nos neurotransmissores, mas com um raciocínio terapêutico diferente do que temos visto hoje na clínica. Porque muito hoje se fala em tentar bloquear sintomas. E aqui eu proponho a vocês, colegas, que a gente possa nutrir as vias que produzem esses neurotransmissores corretamente. Então, aqui a gente garante uma alimentação rica em cofatores para que a gente tenha, sem dúvida, resultados promissores naquilo que a gente está tentando modificar em padrão alimentar para o nosso paciente. E um exemplo que eu trago aqui é a vitamina D. Diversos estudos trazem que quando nós temos baixos níveis de vitamina D, estamos mais suscetíveis à depressão, à ansiedade, à dificuldade de raciocínio. Vitamina D não é só para osso e imunidade, pelo contrário, nós hoje sabemos que ela atua também como um neurohormônio. E aí sim, utilizá-la com os seus cofatores melhora a absorção. E a gente precisa deles. Vitaminas B, vitamina K2 do subtipo MK7, vitamina C. E é por isso que eu trago para vocês como exemplo o Ativa D. Porque o Ativa D traz todos esses elementos em uma única forma, o que ajuda a gente também a produzir com mais eficiência a nossa serotonina, combate a depressão. E aí a gente tem também a opção de uso da vitamina D em gotas lipofílicas e que combina todas as vitaminas lipofílicas. Isso envolve os tocoferóis, a vitamina A, a vitamina K2 e vai trazer adequada absorção, porque não é somente sobre ofertar nutrientes, é sobre ofertar biodisponibilidade para que o meu corpo consiga aproveitar isso em tecidos e realmente usar isso em favor da sua produção neuroquímica. E aqui a gente tem diversas combinações muito bem documentadas na literatura quando se fala em hackear o cérebro para o seu melhor potencial. Então temos aí substâncias nootrópicas muitíssimo estudadas e que têm sim uma garantia de resultado, seja, por exemplo, quando a gente pega uma cafeína associada à L-teanina para aumento de foco, quando a gente pensa lá num indivíduo concurseiro que está precisando focar nos estudos, sem acelerar tanto, porque a L-teanina dá uma segurada no efeito da cafeína. A gente tem o magnésio treonato, a única forma de magnésio capaz de ultrapassar a barreira hematoencefálica para melhorar a nossa cognição, a nossa memória, substâncias que estão sinergicamente combinadas para trazer tudo isso em um único suplemento. Então, eu falei para vocês dos nossos pilares. 3 desses desafios neurocognitivos podem ser resolvidos com um único suplemento, que é o NeuroHealth. O NeuroHealth é uma combinação inteligentíssima, como nootrópico, que não traz aceleração. Ele vai ter aí toda uma combinação sinérgica para nos trazer clareza, fluência verbal. Ele é maravilhoso, eu tenho usado muito na minha prática clínica, são 3 cápsulas diárias, e ele vai atuar em neuroinflamação, em energia mitocondrial, ou seja, ele vai favorecer a nossa bioenergética cerebral e vai modular neurotransmissores de uma forma natural. Então, o que eu gosto desse ativo é justamente porque ele vai atuar melhorando a função executiva do nosso cérebro, e isso realmente é algo que a gente precisa, porque tem tudo a ver com resiliência cognitiva. Nesse mesmo contexto, né, eu acho que a creatina por muitos anos foi o suplemento mais subestimado para se falar de saúde cerebral. E hoje a gente está reconhecendo a importância dela, né? Creatina faz muito sentido quando a gente pensa em saúde cerebral, em ATP cerebral, em um cérebro capaz de produzir energia com eficiência. A creatina faz muito sentido, especialmente para aqueles pacientes que referem fadiga mental, que usam cronicamente medicações
indicações para mulheres, porque nós mulheres tendemos a consumir menos proteínas que os homens, então essa é uma suplementação que faz todo o sentido e que vai ter um impacto ainda mais significativo se esse paciente for um vegetariano, se ele for um idoso, e quando a gente fala em cérebro saudável, para a gente produzir ATP, creatina tem que entrar certamente aí como um suplemento de ouro. E não há como a gente falar de neuroinflamação sem citar os anti-inflamatórios, né? E isso, na verdade, vai depender muito de quem é o meu paciente. Se ele já está fazendo uso de determinadas substâncias, a gente precisa entender por quê e para quem a gente está ofertando. Na dose certa, no horário certo, considerando muitas vezes a nossa cronobiologia, porque existe sim a tomada certa para a gente ter o efeito garantido daqueles ativos. Eu gosto muito da cúrcuma, o extrato dela padronizado a 95% de curcuminoides, ele vai ter um efeito anti-inflamatório capaz de ultrapassar barreira hematoencefálica. Ela vai ofertar realmente toda uma situação ali anti-inflamatória para baixar as nossas citocinas inflamatórias, seja TNF-alfa, seja interleucina 6, fator de transcrição NF-kappa-beta, que, na verdade, quando se liga lá nos nossos receptores cerebrais, vai induzir a um estado de inflamação e perpetuar a inflamação em nível cerebral, o que vai comprometer, certamente, a disrupção desses neurotransmissores. Falando de ômega 3, gente, 60% do nosso cérebro é composto de gorduras. E aí, se a gente for considerar a fluidez de membranas, faz muito sentido a gente suplementar ômega 3, seja EPA, seja DHA. Por quê? O EPA vai ter uma participação maior em neuroinflamação, ele vai baixar o processo inflamatório. Já o DHA, ele tem uma participação em síntese de neurotransmissores, em especial serotonina e dopamina. Não pode faltar ômega 3 para que a gente garanta esses resultados, porque a gente vai ter a sinergia dessas gorduras para estabilizar o humor, para melhorar a comunicação sináptica. Então, faz todo sentido. Pensando também na depressão, esse estudo, depois vocês vão ter acesso a esses materiais, porque diferente do Murilo, não vai ser a Central Nutrition que vai mandar, vocês vão pegar depois o QR Code no final da minha aula. Mas aí o que eu quero dizer para vocês é que esse estudo é fantástico para vocês lerem na íntegra, porque ele traz que indivíduos com estresse e depressão vão ter uma diminuição natural de BDNF, que é o nosso fator neurotrófico do cérebro. E aí a gente deve considerar que, se eu melhoro essa via, eu consigo também estabilizar mais o humor do meu paciente. Ó, tira a foto só de cima, tá? Valoriza, valoriza. E temos que ajudar as mitocôndrias, claro. O nosso cérebro precisa de energia e quando o paciente tem disfunção mitocondrial, ele tem mais fadiga, ele tem mais dificuldade de foco, de cognição, de memória. Portanto, trabalhar as nossas mitocôndrias é fundamental. Nosso cérebro concentra muitas mitocôndrias. E, claro, né, mitocôndria também necessita de suplementação específica. Então, nós precisamos de todas as vitaminas do complexo B, preferencialmente na sua forma ativa. Mas também existem alguns fitoterápicos que podem auxiliar. A gente tem o NAC, a gente tem o PQQ, a coenzima Q10, a L-carnosina, que são combustíveis mitocondriais muito importantes. E aí sim, eu vou ter performance física e mental. E aí, falando um pouquinho de coenzima Q10, não adianta só suplementar uma coenzima Q10 e achar que você está fazendo muito pelo seu paciente. A gente tem que garantir a forma, a biodisponibilidade dessa coenzima Q10. Na minha prática clínica, eu uso muito a coenzima Q10, a bio-Q10, porque ela tem uma tecnologia que se chama BMT. É uma tecnologia de extração a frio. Então, eu não sei se eu consigo um pointer aqui, mas vocês vão ver no gráfico que a biodisponibilidade, a entrega sérica, ela é muito maior quando comparada a um extrato padrão de coenzima Q10. Então, a gente precisa garantir para o nosso paciente essa viabilidade, porque a coenzima Q10 ela tem um efeito antioxidante que é muito importante, principalmente para proteger as nossas membranas neuronais da peroxidação lipídica. Então, a gente vai ter aí certamente um suplemento que vai atuar
de uma forma muito importante para essa bioenergética cerebral, mas que também tem um potencial anti-inflamatório que deve ser valorizado. Eu gosto de colocar, às vezes, ela fracionada em 2 doses no dia, sempre em uma refeição mais rica em gorduras, ou você pode optar por trabalhar com dose única. E existe também a apresentação dela em gotas, né? O que fica muito fácil também para a gente conseguir utilizar isso de uma forma bem personalizada na nossa prescrição. E aí, falar de tudo isso, sem considerar a mudança de estilo de vida, é chover no molhado, né? A gente precisa considerar tudo o que envolve. E aqui eu saio do campo da nutrição, entendendo que para adquirir resiliência cognitiva, eu preciso olhar a saúde como um todo. E aí isso envolve, certamente, tudo o que a gente possa fazer em termos de hábitos, de escolhas do nosso dia a dia, para chegar nesse status. Não à toa a gente vê emergir cada vez mais, né? Centros que ofereçam terapias, né, para que a gente tenha lá técnicas de respiração, para que a gente trabalhe, né, a questão do toque físico, da meditação, e a gente sabe que tudo isso faz parte de nós integrarmos o aspecto de corpo, mente e espírito. Portanto, a gente vê emergir, inclusive, nesse cenário atual, em que muitas pessoas estão desenvolvendo o chamado transtorno de natureza, especialmente quem vive em grandes centros, na selva de pedra, que tem dificuldade de pisar numa grama, de fazer aterramento, que é o que a gente chama de grounding, trocar energia com a terra. Isso é poderoso e não à toa emergem hoje retiros espirituais, retiros de natureza para as pessoas desacelerarem, praticarem o chamado nadismo, de simplesmente se permitirem uma mente mais flow, menos ativa, menos preocupada, menos cobranças. E aí, nesse contexto, a gente vê emergir cada vez mais esses centros wellness de bem-estar. E isso é um comércio também que vem aumentando desde a pandemia, com hotéis que oferecem, né, diversas formas aí da gente conseguir relaxar, se conectar, porque somos uno com a natureza. Não dá para dissociar. Nós não somos feitos para ter uma mente que está o tempo todo ativa e preocupada. A gente precisa criar esses momentos de descompressão, e isso envolve muitas terapias, incluindo a sauna. Eu sou uma fã da sauna, inclusive lá no meu canal de podcast, que vocês vão ver depois, lá, se acessa pelo link do meu Instagram, tem justamente um episódio no meu podcast sobre sauna. E aí a gente vai entender que essa é uma terapia de hormese. Ela tira o meu corpo da homeostase para trazer uma adaptação positiva, que vai realmente trazer o que a gente chama de resiliência cognitiva. Porque ali eu estou mostrando para o meu cérebro que ele precisa se aquietar, e a gente tem realmente um benefício fantástico, até mesmo em neuroplasticidade, no momento em que a gente faz sauna, porque não deixa de ser uma estratégia de sobrevivência também. E aí a gente vê hoje os banhos de natureza, as meditações em espaços naturais, os banhos frios em banheiras de gelo para estimular nervo vago, sistema autônomo. Então, tudo isso, né, pode ser feito hoje a partir da própria medicina integrativa. Então, a gente tem aí NAD intravenoso, ozonioterapia, sauna, os banhos de flocos de magnésio, e tudo isso para a gente otimizar a saúde mental do nosso paciente. E um ativo que eu gosto muito de manipular em algumas situações é a ashwagandha, o nosso ginseng indiano. A ashwagandha, em especial o extrato KSM66, que é padronizado, ou quando a gente tem uma padronização pelo menos em 5% de etanolídeos, vai trazer ali um efeito muito positivo como adaptógeno, como imunomodulador. Ele tem um efeito calmante e que também apoia a cognição. Eu uso até mesmo para mulheres que estão com problema de infertilidade devido ao estresse crônico. Então, não necessariamente eu preciso ir lá para o Tahiti, tirar férias para conseguir engravidar. Eu posso muito bem usar estratégias adaptógenas para favorecer a minha paciente que tem aí um grau de ansiedade e que precisa dar uma relaxada.
Nada disso vai funcionar sem a gente trabalhar a higiene do sono. Então, a gente precisa perder um tempo de consulta para municiar os nossos pacientes de autorresponsabilidade. Então, eu não posso, por exemplo, utilizar fontes estimulantes, em especial a cafeína ou energéticos, após as 15 horas, se eu desejo um sono restaurador. Cafeína e estimulantes arrastam o meu ciclo circadiano. Além disso, a gente tem que tomar cuidado com o álcool. Muita gente acha que precisa de uma bebidinha para relaxar e dormir bem, mas, na verdade, o álcool prejudica a transição entre fase REM e não REM. Então, eu tenho um sono que é menos restaurador. Além disso, a gente precisa evitar a atividade física praticada à noite, em especial os esportes competitivos. E, claro, né, procurar evitar as telas, em especial aí meia hora antes de ir à cama, porque sabidamente a exposição à luz azul do capeta lá, que está lá no celular, no tablet, essa pode interferir no nosso sono, mais do que 2 xícaras de café tomadas antes de ir à cama. Então, isso é realmente uma estratégia poderosa para a gente trazer ao nosso paciente um sono de qualidade. Cama confortável, reduzir a luz, pensar em um ambiente que seja favorável para a indução do sono. E uma combinação que eu acho muito estratégica é o uso de triptofano associado à glicina. Triptofano, ele, na verdade, é quem starta o ciclo de relaxamento. Ele vai se converter a serotonina, que depois vai virar melatonina. Mas quando a gente associa essas 2 moléculas, a gente vai ter algo poderoso para estabelecer relaxamento. A glicina, por sua vez, ela ajuda a baixar a temperatura corporal para a indução de uma fase de sono que seja mais profundo. E isso reduz certamente a sensação de cansaço, traz mais clareza mental no dia seguinte. Então, o sono é mandatório para o bem-estar. E nesse contexto, eu gosto muito da suplementação de magnésio. Aqui eu trago para vocês 3 formas de magnésio avançadas combinadas em um único suplemento, que é o 3-Mag. Então, eu digo que ele é um modulador chave do nosso sistema nervoso. E aí sim, a gente vai ter um aumento da secreção de melatonina e GABA na medida em que a gente suplementa boas formas de magnésio para a entrega, né, dessa biodisponibilidade também. L-teanina, outro elemento chave aí quando a gente pensa em sono reparador, ela é capaz de reduzir estresse, ansiedade, e algo muito legal que a L-teanina faz é que ela é capaz de induzir a essas ondas cerebrais alfa, e isso é um estágio que a gente só consegue adquirir, por exemplo, numa sessão de meditação. Então, a L-teanina, ela dá aquela sensação de relaxamento sem indução de sono. Eu posso usá-la durante o dia para pacientes que têm uma dificuldade de relaxamento, pacientes que têm a mente hiperativa. A L-teanina também é muito legal. E um suplemento que vem combinando todos esses elementos em uma única forma é o Sleeps. Eu vejo ele como um suporte integrativo fantástico, uma fórmula inteligente para a saúde emocional e também considerando aí que não causa a dependência, que muitas dessas substâncias, né, que os nossos pacientes vêm tomando, deterioram também a nossa capacidade cognitiva. Quantos tarja preta não irão induzir a perda de memória, a dependência? Então, a gente pode usar estratégias naturais para trazer um descanso mais prolongado e também reparador aos nossos pacientes. Nesse mesmo contexto, falamos de melatonina, né? Melatonina sendo aí não só um hormônio fundamental à fase de sono, mas é um potente antioxidante com função anti-inflamatória, um imunomodulador. Aqui eu trago para vocês a biomelatonina, em que a gente pode trabalhar com doses personalizadas em gota e vamos ter, devido, né, à sua combinação, uma ação prolongada para trazer um sono que seja menos fragmentado. Aliás, eu não uso melatonina para todos os meus pacientes, porque a gente pode bloquear eixo de produção endógena em alguns casos. Então, acho que a gente tem que usar com muito critério e em situações, principalmente, de alteração de ciclo circadiano, aí sim eu acho que ela se faz necessária. Por exemplo, quando pensamos em pacientes com
com esses múltiplos despertares, quando nós temos pacientes que estão com ritmicidade circadiana desregulada, ou ainda viajantes de jet lag. Pô, eu adoro usar melatonina quando vou viajar. Além disso, a gente tem os idosos que têm uma secreção diminuída pelo envelhecimento, mulheres em perimenopausa, menopausa, isso também pode ser interessante, ou seja, para todos aqueles que buscam regular essa condição de sono de uma forma natural. E aí, né, não vou chover no molhado falando tudo que Murilo falou anteriormente, mas é fundamental falar sobre essa condição que temos de leaky gut e leaky brain, porque no momento que eu tenho uma desbiose intestinal, lembrando que o meu cérebro não está isolado aqui, o meu cérebro se comunica o tempo todo com o meu intestino, através de citocinas inflamatórias, de metabólitos bacterianos, e a gente precisa entender que no momento que eu tenho um desajuste intestinal, mais toxina vaza para essa comunicação intestino-cérebro, prejudicando a minha barreira hematoencefálica, quebrando a minha barreira hematoencefálica e permitindo fluidez de toxina nas estruturas cerebrais. Então, a gente precisa considerar, sim, estratégias de reposição tecidual com suplemento de qualidade para trazer suporte a essas barreiras. Eu gosto muito do uso do Guardian. É uma fórmula, sim, muito completa e que eu tenho resultados incríveis na minha prática clínica para essa modulação intestino-cérebro. Então, ele tem aí um ponto que eu acho muito chave em se tratando de saúde mental. E nesse mesmo contexto, a gente fala de psicobióticos, né? Que são essas cepas bacterianas que hoje a gente consegue manipular de uma forma personalizada, pensando em controlar as emoções do nosso paciente a partir do intestino. E isso faz muito sentido para o momento atual que nós vivemos na ciência, em que temos congressos para falar somente de intestino. Portanto, esse estudo que eu trago para vocês combinou lactobacilos helvéticos e longum durante 30 dias. E esses pacientes já tiveram atenuação do sofrimento psicológico e redução dos níveis de cortisol. Então, é muito mais do que suplementar para a flora intestinal, é suplementar para um cérebro que seja realmente saudável e ativo. E aí, não há como não citar o benefício do exercício físico. Teve um estudo recente no British Journal que trouxe que os pacientes que praticam atividade física... Vocês estão me mandando embora agora? O que houve? Não me manda embora, não. Eu vou ganhar uns minutos extra pelo mico que eu paguei. Obrigada. E aí, a gente tem pelo menos aí 50% de mais resultado com a atividade física do que com o uso de antidepressivos de uma forma geral. Então, a atividade física é capaz de melhorar até a angiogênese, que é a vascularização cerebral para entrega de nutrientes a partir da perfusão sanguínea. Então, nós temos sim que estimular esse que é o antidepressivo natural mais potente que o seu paciente possa usar. E reduzir tempo no celular, né? A gente tem aí algo que rouba o nosso tempo, que desvia a nossa atenção, que é uma fonte inesgotável de dopamina. Tem a galera viciada na compra online, tem a galera viciada no tigrinho, tem a galera stalkeando a vida alheia. Não dá. Então, é mais eficiente a gente falar para o nosso paciente diminuir o tempo de tela do que a gente falar em suplementar qualquer uma das estratégias que eu trouxe até aqui. Se não houver a modificação do seu estilo de vida de modo geral, a gente vai realmente ficar enxugando o gelo. E aí, para a gente ir finalizando, esse conceito hoje, né, de Mind Body Medicine, é algo que vem emergindo, cada vez mais a ciência vem se dobrando ao que a gente vê como equilíbrio do corpo e da mente, assim como do espírito. Então, práticas de yoga, práticas de meditação, respiração profunda, o estado de mindfulness é o que vai trazer uma maior percepção e presença. A gente vai ter foco, a gente vai melhorar batimento cardíaco, a gente vai melhorar consumo de oxigênio, nossa pressão arterial. Olha que incrível, a gente consegue, com uma sessão de meditação, reduzir níveis basais de cortisol. A gente consegue alterar positivamente até 2.000 genes a partir da epigenética. E isso aqui, gente, não é historinha de autoajuda, não. Isso é neurociência aplicada. Portanto, quando a gente vê um documentário feito esse maravilhoso lá no Netflix, Heal,
o poder da cura. Então, quando o paciente se sente acolhido por você, profissional da saúde, ele cria uma via de confiança, isso libera ocitocina, isso diminui parâmetros inflamatórios, isso torna o seu paciente protagonista da sua própria cura. Portanto, eu vou finalizando minha aula dizendo que a ciência comprova que a gratidão evita doenças. Os estudos mostram que a gratidão aumenta a atividade do córtex pré-frontal, reduz a amígdala cerebral, que é a região em que concentramos o nosso medo, as ameaças, e assim nós aumentamos a neuroplasticidade. Então, pequenos rituais de gratidão podem ser tão terapêuticos quanto um suplemento. Gratidão é reconhecer que a vida é um presente. E aí, quando a gente fala de resiliência cognitiva, nós estamos falando de presença e poder dentro de si. Então, eu quero que vocês, profissionais aqui hoje presentes, pensem comigo que eu trouxe algumas ferramentas, mas que nós, profissionais da saúde, possamos ser uma ponte entre esse conhecimento técnico e o sentir humano. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui hoje. Deixo o material para vocês terem acesso aos artigos, às fórmulas e tudo que eu apresentei aqui hoje. E termino essa palestra com alguns minutos de atraso. Muito obrigada a todos e um ótimo dia.